grandiosa igreja no Brasil, são várias igrejas e fora do Brasil também, e ele está aqui com a família, veio passar alguns dias de descanso e nos visitar. E no domingo nos dará a grata satisfação, um privilégio para nós, vai pregar nos 2 primeiros cultos, e eu estou intercedendo junto a ele para falar no terceiro também. Então, e vai pregar mensagens diferentes. É um príncipe, é um homem que eu amo muito, está com a sua família, com as suas filhas, sua esposa, escritor de vários livros, best-sellers, bem como sua esposa também. Então vai ser uma bênção nesses 20 anos de igreja. O Senhor tem nos dado muitos presentes. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E também teremos no segundo culto o nosso grandioso batismo. Nós, por enquanto, batizaremos mais de 40 pessoas. Acho que você podia dar um aplauso ao Senhor Jesus. Porque é uma grande bênção, E nós faríamos lá fora, nós contratamos uma empresa que nos fornecesse a piscina, o aquecedor, a escada, todo o molde de segurança, que da última vez foi um pouco temeroso e tal, e dessa vez nosso pessoal se programou de forma ordeira, qualificada, com toda a prudência, e ontem a empresa, ela mandou um e-mail. Nós havíamos deixado um depósito, não é? E mandaram-nos um e-mail dizendo que não poderão nos servir domingo. Simples assim. Então, deverá haver algum meio para conversar com eles, mas não resolve o nosso problema. Por isso, faremos o nosso batismo dentro da igreja. Dentro da igreja. Seria lá fora, seria um outro ambiente, não é? Essa era a nossa intenção. E não é culpa ou responsabilidade dos nossos queridos líderes, que com muito, inclusive soube que fizeram isso com antelação, mas não foi possível. Então não é erro nosso, porém já estamos justificando para os que iriam se batizar lá fora e tal, não será. Será aqui dentro, mas a água é molhada do mesmo jeito, pode ficar tranquilo e você vai ser batizado, vamos enterrar e ressuscitar você, vai ser uma glória. E também vai acontecer a inauguração da Teen Church. Nós vamos abrir definitivamente as portas da igreja dos adolescentes. Isso acontecerá no segundo culto. Como será? Venha domingo e você verá. Tá bom? Até lá Deus nos dará uma estratégia. Até lá Deus nos dará uma estratégia. Domingo à noite eu vou estar ministrando no norte. Eu fiz um vídeo para mandar para a Igreja Catedral Norte, mas faço questão de fazer, estamos ao vivo, talvez tenha algum irmão do norte. No domingo eu estarei aí com vocês às 18 horas, levarei uma palavra de Deus e também levarei algo que Deus tem colocado no meu coração para a igreja local. Por isso, você que tem alguma coisa marcada no domingo, eu espero que você faça até às 18, e às 18 você tem um encontro conosco lá na Catedral Norte, para que você ouça a palavra, receba o louvor, faça o seu louvor, mas receba uma palavra que talvez seja a mais importante de todos esses anos da Catedral do Norte. Eu convido você a estar lá, vai ser muito importante. E não será transmitido, então só será para os da casa, para os que estiverem lá. Muito bem. Dado esses avisos, Leandro, está tudo certo, né? Ok, fica tranquilo, você não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso, você fez o seu melhor, pastor Luiz, correram atrás, não é? Tudo que foi jeito, né? Deu, mas está tudo certo. Agora, faz funcionar essa daqui para ficar bom, tá? Água quente, por favor, a gente agradece. Amados, eu tenho um texto que eu quero conversar com você. Deus está contando com os príncipes e as princesas.
Deus está contando com vocês. Antes, no domingo nós estávamos aqui, não me recordo em que momento, ou em que culto, na hora da ministração, as pessoas começaram a vir à frente, e veio à frente aqui um querido irmão, chorando muito, quebrantado. Foi no primeiro culto, e eu pedi logo o pastor Adilson, o pastor, ou um dos nossos outros pastores, já o acolheu, nós oramos por ele. A palavra foi com muita violência no coração dele, uma total dependência do Senhor. Tinha acontecido que toda a sua família tinha sido detida por questões de overstay e tudo mais, e aí entra toda uma questão que não compete a nós. E o Senhor liberou uma palavra para eles. O Senhor liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, você tem que descansar. Toda a família está aqui nessa noite adorando a Jesus. Toda a família. Toda a família. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Isaías 32, verso 1 ao 8. Vou ministrar esta palavra simples, mas que latejou no meu coração. Hoje pela manhã, no meu devocional, eu fui muito impactado pelo que o Senhor falou ao meu coração. Minha esposa e eu, nossa família, estamos vivendo dias assim, chamados dias de dependência completa. Aqueles dias que o glória a Deus fica mais grosso. Fala glória a Deus. Mas não é de coragem, né? É de dependência, não é? E Deus falou isso comigo e eu quero transmitir para vocês. Isaías 32 diz assim: reinará um rei com justiça. Vou ler então a versão exposta. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será, e aí eu não enxergo, não enxerga lá, não enxerga aqui, enxerga aqui. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Verso 3. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Verso 4. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Verso 8. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres graças aos seus feitos nobres permanece firme. Você tem coragem de ler comigo o verso 8? Mas o homem nobre faz planos nobres. É um challenge isso aqui, hein? Embora o texto de Isaías 32 tenha para muitos teólogos um tom messiânico, nós precisamos entender um pouco do seu contexto e fazer certas aplicações importantes. Preste muita atenção
na plataforma que eu vou criar aqui para você entender os princípios que eu vou estabelecer. Então, quando você olha esse texto, pensando ele como um texto messiânico, você tem duas tendências. Primeiro, você isolar-se, tipo, isso não é para mim, isso não aconteceu, ou não vai acontecer para mim. Ou você pode também dizer, isso não corresponde a mim, porque um filme que eu não vou ver, não vou desejar. Então nós somos tentados a chegar num capítulo como esse e virar a página e ignorar aqui. Ignorar. Porque a maioria dos teólogos, quando discutem Isaías 32, eles carregam o texto, carregam essa passagem de um futuro, de um rei que virá, de um rei que reinará, e então esse rei reinará, esse rei tem príncipes, tem princesas, e não está errado pensar nisso, a partir do momento que o profeta Isaías é um profeta messiânico, então não tem erro pensar assim. Mas se você olhar para todos os versos, você vai descobrir que nada mais é também do que uma aplicação para o mundo que não é tão diferente com o que nós estamos vivendo hoje. Veja o texto fala de um Messias que chegou, de um rei que está reinando, de um rei que reina de modo especial, de um rei que tem príncipes e que tem princesas, mas que este rei, ou este reinado, é só olhar o 32 completo, se você ler até o verso 20 você vai ver isso, mas até o 8 já é o suficiente para você entender, que não é um reino, e eu chamaria reino perfeito, porque ele é um reino que tem convulsões, ele é um reino que tem erupções, ele é um reino que tem contrapontos, pontos cegos, é um reinado, e aqui eu não estou falando do rei, mas eu estou falando do ambiente, do reinado. Tem coisas acontecendo que são coisas catastróficas. Coloca o verso 2, assim a gente vai lendo um pouquinho. Cada homem será como esconderijo contra o vento, o abrigo contra a tempestade. É um reino que tem tempestade, é um reino que tem correntes de água numa terra, e essa terra não é uma terra boa, é uma terra árida, é uma terra seca. Verso 3, por favor, o verso 3, ele está falando que tem nesse reino, tem ouvidos fechados, ouvidos que precisam ser abertos, verso 4, e aí a gente vai falando aqui, a mente do precipitado. Eu acho que em outra versão, salvo engano na minha, também diz isso, no verso 4, o coração dos imprudentes, ou seja, é um governo, é um reino que tem imprudentes, e então diz, entenderá a sabedoria. Então fala que há um reino onde a língua dos gagos estará pronto para falar. Veja que há como se fosse um balanço, né? De coisas que acontecem num reino que não está em estado perfeito. Então não está falando de céu, não está falando de eternidade, mas ao mesmo tempo está falando de um reino ou de um ambiente que tem conflitos, tem ambiguidades, tem crises. E no verso 2, se puderem colocar, diz que esse reino tem ventos fortes. Esse reinado, né? Tem tempestade, tem correntes. Correntes não é um córrego, correntes são águas rápidas. E se você observar, fala muito do que nós estamos vivendo. Esse texto diz que há famintos, tem gente enlutada. Esse texto diz que nesse reinado, e não é o rei, e nem os príncipes, mas no reinado, no ambiente, na ambiência, tem fraudulentos, mentirosos,
gente que tira dos outros, gente que quanto mais tira, mais tem prazer. Então não é um reino perfeito. Então não é o céu. Não está falando, por mais o texto ser messiânico, não está falando do céu. Mas o profeta está dizendo que em certo momento, a igreja de Jesus, a igreja que tem o Messias como Senhor, como Rei. Eu vou perguntar aqui, o Rei dos Reis é o teu Rei? Eu sabia que tinha alguns que não tinham convicção. Eu vou perguntar de novo. Você tem Jesus como teu Rei? Então você é príncipe dele. Avisa só se for princesa, avisa ela ou ele assim, você é príncipe dele. Se ele é teu rei, eu disse o quê? Se ele é o teu, você é o quê? E ele conta com você. Então esse rei que não depende de nós, conta com a gente. Esse rei que tem poder, e ele é poder, o seu trono é poderoso, ele está assentado no seu poder, ele depende de nós. Agora, não depender por dependência, é porque ele não quer fazer sem a gente. Ele é o rei, você e eu somos os príncipes, e ele está contando conosco. Contando conosco no meio dessa guerra, dessa fome, das ambiguidades, dos ventos, das tempestades. Então ele está dizendo que ele está juntando um povo nesse mundo que a gente está vivendo no dia atual. Até porque, o que tem a ver esse texto comigo? No verso 1, é a base de tudo. O verso 1 diz que esse rei que você acabou de dizer que é súdito, que é príncipe, que é princesa, ele reina. E aqui está no futuro, ele reinará com retidão. E nós, príncipes e princesas, governaremos com justiça. Escravos não têm coragem de falar aleluia. Eu vou repetir. O texto diz que esse rei, vejam, um rei reinará com retidão. E príncipes governarão com justiça. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu vou governar com justiça. Fale com mais autoridade, diga: eu vou governar com justiça. Diga: eu vou governar a minha casa, a minha vida, a minha família, o meu ministério, o meu negócio, os meus negócios. Diga: com justiça. Porque o caráter do rei é reto, e do governador ou dos governantes é justo. Então, o verso 2, ele diz que há uma intenção, eu não sei se essa é a palavra correta, há um desejo desse rei. Há um desejo desse Deus, desse rei, para com o seu povo. E no verso 2, está explícito, Fred, o que é que esse rei pensa sobre os seus príncipes, e deseja que os seus príncipes e princesas façam. Então, o verso 2 diz: cada homem será como um esconderijo e contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Então ele está dizendo para mim, para você, você será uma caverna ambulante. Não, essa não ficou legal. Você será chamado do povo do amparo e do refúgio. Ele está dizendo que nesse caos causado nesse mundo que nós vivemos, aonde tem sequidão,
tem injustiça, tem pobreza, tem miséria, tem enfado, tem cansaço, etc, etc, etc. Ele está dizendo, o meu povo, e aí é o rei justo, está dizendo, mas o meu povo será como um esconderijo contra o vento. Você não entendeu? Eu vou de novo. Ele está dizendo que nós, como igreja, nos tornaremos um bunker. Nos tornaremos como uma caverna. Então as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, o bicho está pegando, corre lá no João, porque o João é uma caverna. A situação ficou difícil aqui em casa, o matrimônio ficou difícil, corre lá para a família do fulano, porque eles são, diz a palavra, um abrigo contra as tempestades. Eu não sei se alguém crê no que eu estou pregando aqui esta noite. Vai chegar o dia que as pessoas não vão anular a graça, não vão anular o poder da palavra, não vão anular o que Deus é capaz de fazer, mas esse rei está dizendo, é o meu povo, são os meus príncipes e as minhas princesas que serão bunkers na terra, eles serão cavernas ambulantes, aonde houver vento, haverá alguém que será esconderijo para você. Então avisa o teu irmão e diga assim, você tem duas opções, diga para ele, você tem duas opções, ou você é a tempestade, ou você é o esconderijo. Você escolhe. Vou me posicionar como sabe, às vezes o que a gente precisa não é de um cartão de crédito. Às vezes o que a gente precisa não é de um carro, de uma casa. Bom, às vezes sim, né, amor? Às vezes o que você precisa, às vezes não é de um churrasquinho. Talvez o que você precisa é apenas ser um esconderijo. Um esconderijo para mim, pastor? Não, você é o esconderijo para alguém que precisa se esconder dentro de você, agasalhado por um abraço, sem ser sintético, mas bioidêntico, sem ser como um chavão cristológico ou igrejólogo, isso aqui é por minha conta, sem ser apenas vamos falar que somos, mas vai ter dias, eu tive dias na minha vida, que se não fosse bunkers, se não for, eu não sei, está correto a palavra bunkers? Está correto, estou falando bunkers e bunkers, é que eu escuto nos filmes bunkers, é isso mesmo, é isso. Deus pode ter te levantado como doutor, Deus pode ter te levantado como empresário, Deus pode ter te levantado como um milionário, Deus pode ter te levantado como um governador, Deus pode ter te levantado como um homem de negócios, Deus pode ter te levantado como um empresário de sucesso em todas as áreas, um contabilista, um cientista, um professor. Deus pode ter te levantado como, mas tem uma coisa que se chama propósito, e no propósito de Deus, você nasceu para ser esconderijo de alguém. E não é para esconder o pecado, mas às vezes você precisa esconder o pecador. Porque aqui nós não estamos lidando com o pecado, nós estamos lidando com a gente. Às vezes a gente só precisa ser uma caverna para que a tempestade passe. Eu assistia, quando eu tinha tempo, eu assistia um cara que era um sobrevivente, o Magu talvez vai conhecer, é um cara que ensina técnicas de sobrevivência, acho que você já assistiu? Acho que não. É um cara que ensina, esqueci o nome dele, é um cara que
ele é solto no meio de qualquer floresta, e ele vai, não é o Richard, é um americano. MacGyver já foi. Tem gente da minha época aqui. E esse cara ensina técnicas de sobrevivência. E ele um dia ensinou como é que você sobrevive uma tempestade no deserto. Achei fantástico, embora eu não sei mas o que ele fez? Ele e o cavalo. E ele sabe que havia uma tempestade muito, 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 muito violenta, que ia matá-lo, porque a tempestade no deserto mata. Então ele tem que abandonar a possibilidade de ter o seu cavalo e matá-lo, o seu camelo e matá-lo. Então ele mata o seu camelo, come aquilo que ele pode para juntar energias, e ele sabe que a tempestade do deserto durará várias horas. Então ele tira todas as entranhas do camelo, leva a 400, 500 metros de distância por causa das aves de rapina, e aí ele entra no camelo e cobre com a pele, e fica horas nutrido pela comida que ele teve do seu próprio camelo, sacrificado, e agora usou o seu próprio estômago, o estômago do próprio camelo, e ali ficou numa posição fetal, e passou a tempestade. Horas depois, ele sai dali e diz: era a única maneira de sobreviver. Tem dias que a gente precisa de um esconderijo. E aí você diz: mas você precisa de Deus, que Deus é esconderijo. Irmão, você tem toda a razão. Mas às vezes Deus se transveste de humano, para que você possa ser abrigado por Ele. Diga: Jesus é meu rei. Não, então fala mais alto. Diga: Jesus é meu rei. E se Jesus é o seu rei, então você será um povo do refúgio. Se a Inglaterra precisa de um remédio, você o tem. Se o teu vizinho precisa de um remédio, você o tem. Às vezes você vai ser abrigo para alguém. Às vezes você não imagina, mas você vai ser abrigo para alguém. Você vai ser abrigo para alguém. Olha o que aconteceu. Estávamos agora, eu e meu pai, estávamos indo para, saindo do bairro dele, e o rapaz da frente, o carro estragou. E eu atrás, e aí todo mundo buzinando, o semáforo abriu e tal. Aí ele desce e começa. E aí o que eu fiz? Freio de mão, pisquei as duas luzes, falei: papai, segura aí. E saí e falei: entra! Olha a loucura. Falei: entra e dirige. E eu sozinho. Só que era numa subida, eu não percebi isso. Era uma subidinha. E eu e deu um empurrão, irmão, não sei de onde veio aquela força. Não pegou 20 km por hora. Estou falando. E aí o cara: obrigado. Eu falei: Deus. E o meu carro lá, parado no semáforo, mas ninguém agora mais buzina. Aí eu volto correndo, entro no carro, então, dou partida e saio. E meu pai falou assim: filho, que força, hein? Aí eu: então. E tive que parar, porque me deu eu falei: ajudei o irmão, e agora eu preciso de ajuda. Acalmei. E falei: pai, o senhor nem para descer, hein, pai? Ele falou: não, eu fiquei aqui cuidando do carro, porque tal. Falei: certo. E fiquei cansado o resto do dia. E eu tenho depois do Covid, eu tenho uma respiração barulhenta. Então eu fico muito fácil, como se fosse asma, mas não é asma. E aí eu fiquei, só que eu tinha que pregar à noite. Então eu cheguei no hotel, tava. Eu falei: Jesus amado. A Del Rey que eu ajudei a carregar. Del Rey.
mas o príncipe, olha aí, ajudou o Del Rey. Nada a ver, essa piada não colou. Aí cheguei na igreja, fui pregar e tal. O pastor falou, você está ofegante e tal? Eu falei, não, rapaz. Fui ajudar um irmão aí, empurrar um carro. E, cara, meu peito atacou. Não, você quer alguma coisa? Você quer uma bombinha? Você tem asma? Eu falei, não tenho nada, mas... Quer uma água de coco? Não sei o que tem a ver água de coco com mas eles queriam me ajudar. Eu falei, não, vai dar tudo certo. E fiquei. No outro dia, falei, meu Deus. Porque às vezes, quando você é esconderijo para alguém, não está dizendo que a tempestade não vai tocar em você. Mas se você bancou ser proteção e refúgio para alguém, essa tempestade não vai derrubar você. Você é um bunker de Deus. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Termina de ler o texto. Ou vamos ler todo. Esse texto é maravilhoso. 1, 2, 3. Cada homem será como um esconderijo contra o vento. Então diga para o teu irmão, diga, você é um esconderijo contra o vento. Eu queria que você tivesse coragem de falar isso. Você tem coragem, se o hálito ajudar, você falar de novo? Fala, você é um esconderijo contra o vento. Agora você vai falar mais bravo com ele, porque ele não entendeu muito bem. Diga assim, você é um abrigo contra a tempestade. Você é como uma corrente de água numa terra sólida. Você é como uma corrente no meio do sertão. Escuta, vou profetizar. Você é o riacho de Deus no Agreste. Você é o São Francisco funcionando no Nordeste. Você é o Eufrates lá em Israel. Você é o Nilo no Egito. Você é o Tames na Inglaterra. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Você foi levantado para ser rios de Deus na vida dos acidentados. Eu não sei se tem alguém aqui que se coloca como rio, mas se você crê que Ele é o teu rei, você é um príncipe. Atenção, príncipes e princesas, Deus está contando com você. A partir de hoje você é rios. Você é como uma sombra de uma grande pedra no deserto. Alguém já foi para o deserto aqui? Qual deserto que vocês foram? Os que levantaram a mão. No deserto do Egito. O senhor pegou o Saara. Mais? Quem mais? Pegou o Delta. O Vale do Delta. Sim. Alguém mais? Pegou qual? Não, eu sei, mas é literal. O teu é literal mesmo. Estou falando deserto mesmo. Alguém já foi para o deserto ou não? Qual deserto? Doha. Pegou o deserto, o Saara. É o Saara lá. Não estou acostumado muito com deserto, não lembro os nomes corretos. Geralmente os meus desertos são mais quentes. Aí ele está dizendo assim, só que você como príncipe, eu vou te colocar como uma rocha. O texto não diz, repito, o contexto é messiânico, eu estou contextualizando. Ele está dizendo, no meio de um deserto vai aparecer uma rocha. Agora ele está dizendo, e do lado oposto da rocha vai ter sombra. Você vai estar na rocha, você vai estar no deserto. Eu conheço vários desertos. Eu já fiquei com os beduínos no deserto da Arábia, já fiquei com os beduínos no Saara, já fui para o Berhadir, já fui para o deserto onde houve o encontro das águas, já fui para
Enfim, todo esse deserto, você desce do ônibus e você quer ficar 5 minutos, quer tirar uma foto e vazar para o ônibus e ficar no ar-condicionado. Porque ninguém gosta de ficar no deserto. Aí um dia eu estava numa tenda de um beduíno, e aí muita sede, porque nós andamos de camelo e tal, e o sol para cada um, não sei quanto, 60 graus, um troço horrível. Aí você desce, aí vai para a cabana dos beduínos, aí ele te oferece, falou, quer beber alguma coisa? Você fala, sim, uma coca. Os caras são chiques lá, não, coca tem. Aí ele falou assim, mas o correto é beber chá. Eu falei, chá? O senhor quer me matar? Ele falou, não, porque o seu corpo está quente, se o senhor beber algo frio, o seu corpo vai pedir mais, vai sofrer mais calor. Mas se o senhor beber algo quente, o seu corpo nivela. Às vezes Deus não vai refrescar o seu deserto, Ele vai nivelar seu corpo ao. Aí você vai caminhar no deserto e as pessoas vão dizer assim, como é que ele aguenta? Como é que ele consegue aguentar isso? Como é que ele consegue passar por essa prova sem reclamar? Como é que ele consegue, do mesmo jeito que ele está, ele vai louvando ao Senhor? Você viu na igreja hoje, ele estava lá, o mais gritava era ele, mas você sabe como é que a vida dele está? Arrebentado. Como é que ele consegue? Você não tem explicação. É porque ele no meio do deserto encontrou uma rocha. E às vezes, os mais espirituais dizem, a rocha é Cristo. Eu concordo. Mas às vezes, essa rocha que é Cristo, se transveste em pessoas. Cristian, às vezes, necesitamos de uma roca para ponernos escondidos por detrás de ella, por causa da sombra. Mas uma coisa eu digo, esse deserto não vai matar você. Ok, conseguiu falar um amém pelo menos, porque já não morreu. Eu vou repetir. Esse deserto não vai matar você. Vire para o teu irmão e diga, essa luta não vai matar você. Essa prova não vai matar você. Essa angústia, essa dor que você sente, não vai matar você. Essa crise que você sente, não vai matar você. Diga, não vai me matar. Obrigado pelo aleluia. Você pode ser um empresário, você pode ser um homem de negócios, você pode ser um estudantil, você pode ser um oficial, você pode ser um general, você pode ser o dono de uma ilha, você pode ser o homem mais rico do planeta, você pode ser qual for o seu chamado, mas você tem uma coisa que está no teu propósito, é você ser riacho na vida dos acidentados. Alguém já orou por você e você sentiu que aquela oração foi sombra no teu deserto? Hoje eu orei por uns 3. Não podia fazer mais nada a não ser orar. Posso orar por você? Pode. Senhor, eu não posso fazer muita coisa. Eu até queria, mas não posso fazer, causa difícil. Mas eu queria só pedir que o Senhor ouvisse o nosso clamor. Alguns casos você chora junto com a pessoa. Minutos depois, você recebe uma mensagem assim: pastor, obrigado pela oração, calmou meu coração. Hoje eu liguei para uma pessoa, porque eu senti que ela não estava bem, e o meu espírito se incomodou, pela mensagem que ela mandou, pelo áudio, pela voz. Conheço, ela não está bem. Peguei o telefone. Como é que você está? Eu estou bem. Como é que você está? Não, está tudo bem. Como você está? Falei, posso orar por você? Posso. Orei. Estávamos juntos com o bispo, a família. Precisamos orar. Senhor, e tal. Ele nem sabia porque eu estava orando, começaram a orar junto comigo. Sim, Senhor, concordamos com isso. E tal. Ok? Fizemos o que tínhamos que fazer. Estávamos na capela de John Wesley. E aí quando saímos, 20 minutos, 30? Tempo de dar uma volta ali, conhecer algumas coisinhas. Onde eu já fui 30 e
8 vezes. E aí, um texto. Obrigado pela oração. Tudo que eu estava sentindo desapareceu. O que você faz? O que é isso? Nós fomos levantados para ser uma sociedade terapêutica. Nós fomos levantados para ser uma igreja terapêutica. Eu não estou dizendo que é a perfeição, inclusive de mim, erros, equívocos, falhas, de você, nós todos. Mas nós, como família, fomos levantados para sim acreditar a Ele toda a honra e toda a glória. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, mas nós somos os príncipes. E Ele está dizendo que nós haveremos de ser justo naquilo que nós faríamos. Então Ele está dizendo, por favor, seja sombra na vida de alguém. Eu não sei se você tem coragem, mas vira para alguém e diga assim, ó, eu quero ser sombra na sua vida. Fala para ele, não é todo ano não folga não, mas eu quero ser sombra na sua vida. Você já ouviu aquele slogan, sombra e água fresca? Às vezes você não vai ter água fresca, mas vai ter sombra. Uma sombra. Lembro-me que um dos dias mais tenebrosos da minha vida, difíceis, dias dolorosos, eu tive que chamar pessoas. E aí é quando você abre mão do orgulho, porque o orgulhoso, ele além de morrer, morre e ninguém sabe. De tão orgulhoso que ele é. Que nem morrendo ele quer que os outros saibam que ele morreu. Aí vai descobrir depois. E quebrar o orgulho é muito difícil. Eu não sei para você, mas para mim é. Quebrar o orgulho. Eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Eu só consegui, me levantei sozinha, sou aqui, sou mãe solteira, eu sou fera, criei meu filho, criei minha filha, olha minha família, eu criei 3 motos, tudo homem, e blá, e blá, e blá, e blá, como se o oxigênio que você respira fosse fabricado por você. E esse, ou essa, na síndrome luciferiana, de achar que pode ser melhor do que o Criador, ignora ajudas. Ajuda às vezes não vai vir do pastor, não vai vir do bispo, do sacerdote, do apóstolo. Talvez a ajuda venha de um irmão sentado na cadeira aí, ó, do ladinho seu. Hein, Roberto? Às vezes a ajuda vem de alguém que está do ladinho da gente. Às vezes a ajuda vem de um filho. A nossa filha concluiu um outro jejum na semana passada de 11 dias. Quando ela terminou o jejum, ela veio, me abraçou e disse, pai, como foi difícil esse jejum. Nossa, pai, eu nunca tive vontades como eu tive dessa vez. Vontade de comer coisa, vontade de quebrar o jejum. Pai, que difícil. Eu falei para ela, filha, se é para continuar igual, não há custos. Mas se é para subir um degrau, você vai ter que levantar-se. Você vai ter que se mover. Sabe, para o lugar que nós vamos, ordinários não cabem. Chacoalha o teu irmão, fala com ele, se tiver coragem, se ele ficar bravo com você, o problema é dele. Diga assim, para o lugar que eu vou, covardes, ordinários não cabem. Olha o verso 3 aqui, estou encerrando. Hoje num esboço mais expositivo narrativo, mais a ideia de... O verso 3 e o verso 4, queria que você lesse comigo. 1, 2, 3. Então, os olhos dos que vêm não mais estarão, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Não parece uma redundância? A segunda parte? A primeira é, volta por favor. Então os olhos dos que veem não mais... mas se veem... mas está fechado. Então o segredo é o seguinte, o segredo não é ver. O segredo é abrir os olhos. E ele diz, e os ouvidos dos que ouvem
escutarão. Então ele mostra a diferença dicotômica. É um abismo, embora a gente mescla. Há uma diferença enorme entre escutar e ouvir. Agora, para arrebentar o verso 4, quero que você leia comigo. A mente do precipitado, numa outra versão, eu vou ler a minha, diz assim, o verso 4: o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronto para falar distintamente. A terceira ideia de que Deus está pensando sobre nós é isso. Ele está dizendo assim: os meus príncipes, as minhas princesas, será um povo de superação. Obrigado pelo entusiasmo. Eu vou repetir para ver se você se empolga um pouco mais. O meu povo, os meus príncipes, será um povo, ou serão um povo de alta superação. Se não, olha o texto, verso 3. Olha o que diz: se não é superação, então os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Ouça o que o Senhor está dizendo: você vai ver o que os outros não veem. Obrigado pelo entusiasmo. Eu vou até falar. Eu estou dizendo que você vai ver coisas que os outros não veem. Eu estou dizendo que você vai ver um terreno que todo mundo vai dizer assim: é terreno baldio. Você vai dizer: aqui vai ter uma empresa. Eu estou dizendo que você vai olhar para uma família quebrada, destruída, o pai viciado, o filho viciado, a mãe viciada, filhos destruídos, e você vai olhar e vai dizer: aqui tem uma casa de oração. Eu vejo um líder, eu vejo um pastor, eu vejo um profeta, eu vejo alguém entrando nas nações. Será que tem alguém que crê no que eu estou pregando aqui? Em nome de Jesus, há uma unção nessa casa, senhoras e senhores. Se fosse você, eu levantava as suas mãos e dava a Deus o melhor glória que você tem. Esse povo é um povo de superação. Superação. Eu fui fazer um exame médico e minha esposa tirou onda comigo, que o médico falou assim: faz algum esporte e tal. Aí eu falei assim: eu sempre fui atleta. Aí ela, eu falei: como assim, amor? Falou: amor, atleta, amor. Amor, eu jogava bola toda semana. Amor, atleta. Por isso que eu estou perdendo a barriga, porque eu não quero mais que ela pense que eu não sou atleta. Aí ela falou assim: não, você jogava bola, mas você não é um atleta. E ela tem razão. Porque o atleta ele abre mão de coisas para se superar. Nós temos lutadores aqui, o Magic está treinando agora. Está aqui hoje? Levanta a mão. Está aqui ou não? Não está? Deveria. Vai lutar semana que vem, deveria estar aqui. Então, o que o lutador faz? Ele, com vontade ou sem vontade, o que ele faz? Treinar, levar pancada na cara. E sobe, levanta. Eu falei para o Anderson Freire. Falei: cara, você me inspirou muito. Não funcionou muito assim, tal, mas você me inspirou demais na pandemia, porque ele perdeu muito peso. E ele, como não podia para academia, ele subia a escada da casa dele, subia, descia, e tal, e tal. E eu olhava aqui e falei: cara, olha que doideira. Aí quando eu vi agora, no último congresso que falamos juntos, ele estava bem mais fininho. Então eu falei: cara, ele falou assim: Jacques, deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha dia que eu dizia: chega. E aí uma voz dizia: supera. Eu vim aqui como profeta de Deus nessa quinta-feira. Quantos estão crendo que esse é o melhor lugar para estar essa noite? Eu vim aqui dizer para você que essa voz que tanto grita no seu ouvido dizendo: chega, para, desista. Hoje o Senhor está dizendo: você vai começar a escutar coisas diferentes, porque os seus ouvidos vão escutar. E você vai dizer: supera. Vence essa, mais uma, é mais um dia, bora, mais um dia, levanta a cabeça, mais um dia, oh my God, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus.
passa aqui. Ah, pastor, eu estou nessa terra há tantos anos sem documento, vou desistir. Aguenta, mais um dia. Segura firme, mais um dia. Aguenta, vamos, aguenta. Pastor, estou trabalhando com subemprego. Eu sou um profissional liberal, tenho tantas profissões, tenho tantas certificações, estou limpando banheiro, não aguento mais. Segura, porque esses príncipes que eu estou falando são gente de superação, são gente que não é covarde, é gente que pisa em neve, é gente que anda no sol, é gente que não tem medo do trabalho e diz: eu vou superar. Eu repreendo da tua vida o espírito de vida de gafanhoto. Eu repreendo da tua vida o espírito de mosca. Sabe que uma mosca tem uma vida de 40 dias só. Olha para o teu irmão e diga assim: está repreendido o espírito de mosca velha. Fala para ele. Assim diz o Senhor: se você é príncipe, você vai superar. Andy, vai superar. Ai, pastor, a depressão está me matando. Aguenta. Vai virar testemunho. Ah, pastor, a minha situação financeira está tudo difícil, pastor. Então, aguenta. Vai virar testemunho. Deus está preparando sombra. Deus está preparando sombra no deserto. Ninguém vai acreditar. Você vai sair do deserto, as pessoas vão dizer assim: você viveu? Como é que você suportou tanto tempo no sol? Ele diz: você não imagina, no meio do deserto apareceu uma pedra. No meio do deserto apareceu uma pedra e eu me escondi debaixo dessa pedra. E eu fiquei escondidinho lá debaixo dessa. Sabe, tem vezes que nós teremos que ficar escondidinhos debaixo dessa pedra. Assim te diz o Senhor: no teu deserto vai aparecer uma pedra, e debaixo dessa pedra terá sombra. E o Senhor está dizendo: entra nela e descansa. Será que eu posso ouvir um ruído de gente que crê que Deus está falando aqui? Chacoalha ela que está do seu lado, diga: supera! Qualquer coach pode subir aqui e fazer você pensar em tudo que vai acontecer e tal. E eu respeito os coaches. Agora só tem uma coisa que muda você: se você decidir ser príncipe de Deus. Se você decidir crer que Ele é o teu rei, que Ele é o teu Senhor. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe, irmãos, eu tenho estado em alguns lugares que Deus tem me levado. Alguns lugares na solitude da minha vida. O Senhor tem me levado a alguns lugares. Ele tem me apresentado coisas tão tremendas. E Ele tem dito para mim: Jackson, eu vou abrir os seus olhos para você ver. Abra os seus olhos. Ninguém viu, você vai ver. Ninguém ouviu, você vai escutar. Ou ninguém escutou e você vai ouvir. Eu oro para que Deus comece a abrir a sua mente agora. Por favor, recebe isso. Recebe uma visita nos teus neurônios. O Senhor vai visitar você. O Senhor vai chacoalhar você. O Senhor vai dizer: você vai superar. Não é na força do teu braço, mas é no poder da minha palavra. Eu preciso que a catedral reaja aqui, agora, crendo no poder dessa palavra, em nome de Jesus. Verso 4: o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. Você vai se superar. Minha mãe me chamava de burro. O problema é da sua mãe. A questão é que você não é. Eu nunca, não lembro minha mãe ter me chamado de burro, meu pai ter me chamado de burro, porque isso não é um hábito na minha família. Mas eu sei que muitos talvez sofreram isso. Você não vai dar em nada, é um fracasso. E tem gente que para provar para o pai que vai dar, ele vai e se esforça. Mas para provar para o pai, para provar para a mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso se chama o êxito do fracasso. Porque quando você provar para o A e B que você não é aquilo que eles falaram,
você simplesmente passou a sua vida só tentando provar para os outros, é porque você nunca acreditou que você é. Você sempre acreditou no que eles disseram, e porque você acreditava, embora ignorasse, você quis provar que não era. E enquanto na luta de provar que não era, o tempo passou e acabou a estação. Sabe de uma coisa? Levanta-te e anda. O teu futuro chegou, o teu futuro é agora. Eu vejo uma igreja brilhante, eu vejo uma igreja poderosa na terra, que está crendo em milagres extraordinários. Será que alguém pode fazer barulho aqui nessa casa? Diga: eu sou o povo da superação. Diga: eu faço parte do povo da superação. Último lugar, verso 5 e verso 7. Então coloque o 5 e o 7. Eu queria que você lesse comigo o verso 5 e depois o verso 7. Vamos juntos? O tolo já não será chamado nobre. Não, repete isso, pianinho, maestro. Olha que forte que está isso. Vamos juntos? O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Verso 7. Aqui vai piorar e vocês não vão dar muito glória. 7. 1, 2, 3. O Senhor está dizendo que esses príncipes e essas princesas é um povo que vai saber o que tem valor e o que não tem valor. Você não entendeu? Você nunca mais vai chamar o tolo de sábio. Você nunca mais vai aplaudir o sem caráter. Você não me entendeu? Sabe por quê? Porque a geração de hoje, ela entra no YouTube e ela não está nem aí de que fonte é. E ela come, não sabe se é lavagem, não sabe se é fezes, não sabe se é... Porque ela não se importa com a fonte, ela só quer comer. E ela come, e a gente é o que come. Isso quer dizer que às vezes você aplaude o tolo. Viva o tolo! Às vezes os nossos púlpitos estão sendo tomados por gente sem caráter e você está aí. Yes! É isso mesmo! Não interessa se o cara tem 2 vidas, se o cara tem 2 mulheres, se o cara tem 2 maridos, se o cara rouba, se o cara não rouba, se o cara... Aí você diz assim: eu não tenho nada a ver com a vida dele, que ele rouba, que ele tá importante, que ele está me ensinando. Ah, é? Aplaudindo o sem caráter. O Senhor está dizendo que o povo dele saberá discernir quem tem caráter e quem não tem caráter. Eu não estou dizendo para você sair defamando quem não tem caráter, eu só estou dizendo: não aplauda. Eu sei um monte de gente, inclusive da nossa igreja, que assiste gente que já teve 5, 6 casamentos, e ele está lá assistindo dizendo: uau! Você que é esposa desse cara deveria ter cuidado, porque se ele levar à risca tudo que esse cara está ensinando, uma das coisas é que casamento pode ser 5 vezes e você pode ser a próxima. De que igreja que ele é? Não, seguinte, eu sou um cara desigrejado, preciso de igreja, sou pastor de mim mesmo. Sei mais do que todos os pastores, sei mais do que todos os professores, sei mais do que todos os teólogos. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja, eu sou o cara, ok. E tem muita gente, e eu não estou discordando que não saibam, inclusive, partindo do pressuposto, comparado a mim, todos sabem mais do que eu. Mas o Senhor está dizendo que o seu povo não vai mais aplaudir o insensato, não vai mais aplaudir o mentiroso, não vai mais aplaudir o que inventa planos maldosos, não vai mandar uma mensagem assim: é assim mesmo, gostei de ver.
Eu sabia que nessa hora você não ia ficar muito feliz. Mas é verdade. Nós temos um papel profético. Eu cometi vários erros na minha vida ao longo de todos os anos do meu ministério. E um dos erros que eu cometi foi permitir subir nesse altar um homem sem caráter. E eu me responsabilizei por isso, porque um falou, não, leva pastor, convida, deixa eu falar, tá, é um profeta, não sei o que, tá, o cara subiu aqui, inventou, é que eu tenho aqui, Deus me mostrou, fui no cemitério, vi ossos e tal, e aí olhou para um dos meus pastores e falou assim, vi ossos quebrados por macumba que foi feito e tal, falou um monte de asneira aqui, e eu fiquei ali e não tirei o microfone da mão dele, e até hoje eu me arrependo. Deus sabe disso. Já pedi perdão à igreja. Isso já faz quantos anos, pastor? 15 anos. Eu não tenho um santo dia que eu não lembro desse troço. Quando eu lembro, eu não me arrependo. E o que eu fiz? Em Londres, a nossa igreja é chamada de, alguns chamam lá, para pregar lá. Senta, não prega. Lá é só a panelinha. E não é, mas é. Porque vocês precisam ser alimentados. E não adianta eu vir falar uma coisa aqui e vem o outro falar outra coisa aqui. Na outra semana eu tenho que vir para desfalar o que o outro falou. E eu crio um espírito de confusão e vira uma torre de Babel. Eu creio numa igreja sensata. Que você vai começar a olhar os perfis das pessoas que você segue e vai dizer assim, não vou seguir mais. Não está me edificando. Porque o insensato deixará de ser tolo. Eu vou parar de ouvir essa pessoa, que essa pessoa está... Ah, pastor, só está falando isso? Primeiro que eu não estou mandando recado para ninguém, óbvio. Mas só está falando isso é porque o senhor não tem conteúdo como fulano, ciclano. Pode ser que eu não tenha mesmo. Não pode ser não tenho. Mas sei de onde vim. Sei onde estou. E sei para onde vou. E se você quiser saber de mim, pergunte para aquela que está ali, ó, há 25 anos comigo. Pergunte para os meus filhos. Pergunte para os discípulos que estão caminhando comigo há 19, 20, 18 anos. Pergunte as falhas, sim, vai haver muitas. Mas se tem uma coisa que sempre prezei, é que nesse altar pudesse ser compartilhado coisas que mude a sua vida e que não só embale você. Agora você vai ler para terminar e a gente ir embora. O verso 8. Eu quero que você leia violento. Quero que você leia agressivamente. Vai. Mas o homem nobre faz planos nobres. E teu irmão, diga assim, ó, você é nobre. Agora pergunte para ele quais são os seus planos, quais são os seus projetos. Fala mais alto, diga quais são os seus projetos. Porque se Deus estiver nos teus projetos, assim diz o Senhor, vai acontecer. Eu creio que Deus está levantando uma geração poderosa que vai preferir Micaías do que Acabe. Vai preferir ouvir Micaías falando a verdade que dói aos ouvidos do que Acabe que fale coisas só para te agradar. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos príncipes
princesas, enxergando o que os outros não conseguem enxergar.